O fim da terceira provação. 1. Ferloche sentou-se no chão, tremendo, seu olhar enredado pelo sinistro brilho negro que emanava do Deus-demônio, que acabará de fazer uma entrada. Então, como você está se sentindo? Da mesma forma, com o olhar fixo em Ferloche, o Deus-demônio perguntou a ela com uma voz fria. Como você se sente, por me enganar até aqui? Eu conheço você. Ah! Ela soltou uma risada forçada, não impressionada com o ato lamentável de Ferloche se fazendo de bobo. Você não pode se esconder para sempre em seu subconsciente. O Deus-demônio se aproximou lentamente de Ferloche e assim que ela abriu a boca. Ah, Frei! Os olhos de Serena se arregalaram, olhando para onde Frei havia desaparecido anteriormente. Enquanto isso, o rosto do Deus-demônio se transformou em choque, enquanto todo o seu corpo tremia de medo. Então, descobriu-se que o Deus-demônio é na verdade um covarde. As palavras zombeteiras de Serena foram abafadas pelo ventilador que obscurecia seu rosto. Você estava com muito medo de se revelar antes, não estava? Foi por isso que você esperou Frei sair primeiro. Agora que ele se foi, você se pavoneia com tanta confiança, embora ainda trema de medo com a simples menção do nome dele. Bem, de fato, deve ser muito embaraçoso para um ser divino ser espancado até a beira da morte por um mero mortal. Cala a sua boca. O Deus-demônio, que se encolheu com as palavras de Serena, olhou carrancudo com uma clareza gelada. Ao mesmo tempo, as meninas ficaram em silêncio. Bum bum bum. Uau! A magia solar de Clana e a bola de fogo de Irina dispararam em direção ao Deus-demônio simultaneamente. Suficiente. Mas o Deus-demônio os dispensou com um mero murmúrio. Está lá. Está lá. Quando uma tela enorme apareceu no ar, ela começou a manipular os símbolos complexos na janela. Então, o que trouxe você aqui? Depois de um tempo, quando a magia de restrição desapareceu um pouco, Serena mais uma vez dirigiu uma pergunta ao Deus-demônio. Desde que você usou truques para descobrir a verdade, passei a exercer minha autoridade legítima. Sua autoridade legítima? Bem, na verdade, vim aqui para fazer algo que requer que toda a energia necessária seja reunida. O Deus-demônio continuou com uma voz irritada, seguida por um suspiro. De agora em diante, nenhum de vocês poderá divulgar a identidade do proprietário do sistema a ninguém. As expressões das garotas se distorceram brevemente ao ouvir isso, mas rapidamente voltaram ao normal no momento seguinte. Não são só vocês 5. É o mesmo para todos. Qualquer pessoa que tenha dado uma penalidade vá ao dono do sistema não pode revelar a verdade àqueles que ainda não deram uma penalidade. Os lábios de Serena se contraem ligeiramente para cima com essas palavras antes de retornarem rapidamente ao neutro. Olhando para ela com olhos desconfiados, o Deus-demônio começou a falar novamente com um sorriso. De certa forma, não é um bom resultado para você também? Você não revelará acidentalmente a identidade de Frei a outras pessoas. No entanto, em troca, agora a identidade do Rei-demônio também não pode ser divulgada a outros. O Deus-demônio olhou para Serena com uma expressão indiferente, antes de sorrir. Como isso soa? Justo, não é? A regra não deveria ser aplicada igualmente ao herói e ao Rei-demônio? Qual é o seu motivo para comparecer pessoalmente diante de nós para nos informar sobre isso? O Deus-demônio respondeu com um sorriso brilhante em resposta a essa pergunta. É porque estou com fome. Eu usei muito poder divino para criar esta nova regra. Então, vim aqui para me alimentar pessoalmente dos fortes sentimentos de culpa que emanam de todos vocês. Claro, o aborrecimento que você acabou de sentir também está incluído. O Deus-demônio respondeu com um sorriso satisfeito antes de continuar a manipular fórmulas complexas enquanto murmurava para si mesma. A propósito, quer saber? De repente, ela falou com uma expressão sinistra. Mesmo que Frei de alguma forma consiga vencer, não há esperança para ele. As expressões das meninas endureceram ao ouvir aquelas palavras ameaçadoras. O que isso significa? Entre essas meninas, foi Kania quem fez a pergunta com a voz trêmula.
Cania, uma feiticeira anômala que não posso subjugar como minha subordinada. O deus demônio sussurrou enquanto mostrava um sorriso sedutor. Você quer estar do meu lado? Eu lhe concederei poder e autoridade que superam até mesmo o rei demônio. Pare com isso. O que você quer dizer com o que acabou de dizer? Como se não se incomodasse com a proposta do deus demônio, Cania respondeu com um olhar ardente e sua voz elevada. Porque a sedução não funciona naquela criança. Ela é claramente uma feiticeira e sua força mental é muito baixa. Olhando para ela com um toque de decepção, o deus demônio respondeu com um leve sorriso. Bem, todos vocês já viram, não é? Frei desejou a aniquilação. A expressão de Cania endureceu. Frei já fez um desejo para minha irmã tola. Portanto, mesmo que ele consiga vencer o rei demônio neste ciclo, ainda será o fim. Frei estava bem ciente desse fato. Afinal, ele não contou a você, não é? E isso é. Bem, um tolo de bom coração como ele provavelmente manipularia as evidências e tentaria dar desculpas. Mas ele não tem mais chance. Afinal, é uma questão que foi confirmada pelas leis naturais do mundo. O deus demônio olhou alegremente para os rostos pálidos das garotas. Ah, que satisfatório! Logo, uma expressão de êxtase se espalhou por seu rosto. Eu me pergunto por que minha irmã acha a felicidade e o amor tão deliciosos. Esses tipos de emoções são a melhor fonte de energia. Fiel às suas palavras, ela absorveu avidamente as auras que se manifestavam ao redor das meninas. Bem, tudo bem. As configurações foram alteradas. Enquanto absorvia continuamente a energia negativa das meninas, o deus demônio começou a murmurar e a olhar para a tela manipulada mais uma vez. Agora, primeiro, devo aplicá-lo àqueles que conhecem a verdadeira identidade de Frei. Olhando para as meninas com um brilho travesso, ela levantou intencionalmente a voz murmurante. Enquanto as garotas recuavam, o deus demônio mais uma vez sugou a negatividade delas, saboreando o sabor. Tudo bem, Cania. Irina. Clana. Inscrição concluída. Então a seguir é hora da nossa adorável Ruby. Com um sorriso mais alegre do que nunca, Demon God virou a tela. De repente ela inclinou a cabeça em confusão. Oh, o que é isso? Em uma fração de segundo, sua expressão ficou confusa quando ela começou a murmurar. Definitivamente deveria haver uma penalidade. Por que o valor do objeto está faltando? Encontrando um obstáculo inesperado, a deusa demônio franziu a testa em aborrecimento enquanto continuava a murmurar. Droga, por que criei algo tão complexo? Como posso aplicar regras assim? Não, pode ser apenas um erro simples. Frei. De repente, a expressão de Serena ficou surpresa quando ela olhou para trás do deus demônio. Com uma atitude fria, o deus demônio virou-se para Serena e falou. Sua criança travessa, não pense que serei enganado por você 2 vezes. Você talvez acredite que suportarei sua audácia para sempre? O princípio por trás do brilho da lua, você é inteligente o suficiente para conhecê-lo bem, certo? Você acha que a noite sempre será um momento seguro para você? Isso mesmo. De agora em diante, aumentarei a vigilância várias vezes, então lute o quanto quiser com medo de ser pego. Quanto mais você faz isso, mais eu. Testemunhando o semblante de Serena endurecendo ao ouvir essas palavras, o deus demônio exibiu uma expressão satisfeita, pontuada por um sorriso sarcástico. No entanto, ela parou abruptamente de falar e arregalou os olhos. A mudança abrupta foi desencadeada pela onda inconfundível de mana estelar atrás dela. Frei, você realmente veio. Ao mesmo tempo, a expressão de Serena finalmente se transformou em verdadeira alegria. Enquanto se contorcia continuamente, a forma do deus demônio se transformou em fumaça negra, e ela desapareceu instantaneamente. Plop. Um silêncio prolongado envolveu a sala. Suspirar. Enquanto ela olhava para a fumaça preta deixada pelo desaparecimento do deus demônio, a atitude de Serena mudou rapidamente e ela soltou um suspiro.
Se ela ainda tiver alguma vergonha, ela não aparecerá novamente. Pouco depois, uma conta feita de mana estelar, o presente que Frey deu a ela em seu aniversário, apareceu em seu campo de visão. De quem você ousa absorver energia? Foi esse momento que fez brilhar a inteligência marcante de Serena. Ela rolou a conta em direção à porta enquanto a atenção do deus demônio era desviada devido ao evento inesperado. De qualquer forma, isso foi bastante benéfico. Pegando delicadamente a conta que ainda girava, Serena a embalou cuidadosamente nos braços. Logo, uma expressão satisfeita surgiu quando ela começou a contemplar. Primeiro, a magia de obediência absoluta que lancei anteriormente me permitirá escapar da penalidade, então não há impedimento ao plano. A julgar pela reação do deus demônio, talvez até a identidade da única coincidência. O jovem mestre está realmente fadado a morrer? A voz distraída de Cania soou, fazendo Serena inclinar a cabeça. Pensar que fiquei aliviado depois de perceber a existência do desejo do Deus Sol. Oh não! Não posso deixar isso acontecer. Frey. Cania, Irina e Clana mergulharam no desespero depois de ouvir as palavras do Deus Demônio. Por que eles estão reagindo assim? Isso deixou Serena confusa, um ponto de interrogação pairando em sua mente enquanto ela ponderava sobre o comportamento peculiar deles. Ah! Logo, ela franziu a testa e murmurou interiormente. Eles estão agindo dessa maneira porque acreditam que as palavras do Deus Demônio são verdadeiras. Mas parece que o Deus Demônio surpreendentemente não sabe tanto quanto eu pensava. Serena já havia identificado as fraquezas do Deus Demônio. Desde sua batalha de inteligência com Ruby, Serena vinha formulando planos sem ter certeza da identidade de Ruby através do uso da magia de obediência absoluta. Se o Deus Demônio estivesse ciente desse fato, ela poderia ter levado isso em consideração antes, ao criar as novas regras. No entanto, ela apenas impôs restrições às penalidades. Bem, é natural que ela não saiba o que aconteceu durante a noite. Além disso, o Deus Demônio também não sabia sobre o DLC. Mesmo durante a recente situação inesperada que parecia ser uma coincidência, ela ficou genuinamente surpresa. Serena, tendo estudado minuciosamente todas as profecias, sabia sobre o envolvimento do lendário herói Ambiol, que levou ao surgimento de um novo bilhete de desejo. Pessoal, tenho algo a dizer. Com estas considerações em mente, Serena tentou tranquilizar as meninas com um sorriso. No entanto, ela fechou a boca abruptamente, uma expressão de espanto apareceu em seu rosto. Se eu explicar tudo agora, há uma possibilidade de que o Deus Demônio possa entender. Momentos antes, o Deus Demônio havia afirmado claramente que intensificaria a vigilância várias vezes. E considerando que ela mencionou que a lua refletia a luz solar e emitia luz. Talvez ela tivesse adquirido meios para realizar vigilância mesmo à noite. Então, por enquanto, devo adiar o compartilhamento de informações até encontrar um método seguro para fazê-lo. Serena, com um sorriso gentil mais uma vez, dirigiu-se às meninas que estavam concentrando sua atenção nela. A esperança certamente ainda existe. Realmente? Então, por favor, não se preocupe muito. Quando Serena terminou de falar, um momento de silêncio caiu entre as meninas. Isso mesmo. A esperança, eu acredito nisso. Sim, farei o meu melhor. Também farei o meu melhor para usar meus poderes para encontrar uma solução. Gradualmente, as meninas se recompuseram, mas suas vozes ainda tremiam enquanto murmuravam. Como devo explicar isso? Contemplando isso, Serena começou a formular mais planos para o futuro, enquanto sua cabeça latejava devido ao uso excessivo. Então, vou sair primeiro. De repente, quando Irina se virou e se dirigiu para a saída, Serena instintivamente sentiu o perigo e voltou a si. Irina, onde você está na realidade? Pouco depois, Serena dirigiu uma pergunta a Irina. Dormitório de Frey. Irina respondeu calmamente. Então, o que você planeja fazer depois de acordar? Serena fez outra pergunta a Irina. Faça perguntas a Frey, e se o que o Deus Demônio disse é verdade. Irina parecia pálida quando pronunciou essas palavras.
Assim que terminou de falar, sem dar a ninguém chance de impedi-la, ela correu em direção à saída. Antes que seja tarde demais, vou me dedicar a ele. Espere. Espere. Ao fazer isso, Cania e Clana, que estavam com a atenção voltada para outro lugar, correram em direção à saída e saíram correndo. Eca! Vendo isso, Serena caiu em profunda contemplação, enquanto olhava fixamente para Ferloche, que se levantou do chão. Bocejo. Ah! Afinal, foi apenas um sonho. Você estava dizendo algo com urgência quando assistia ao vídeo com Frei. Serena continuou cautelosamente suas perguntas. E a. Fiquei com os olhos fechados até que o fantasma assustador desaparecesse. Mas parece que ainda estou num sonho. O fantasma desapareceu, mas o lugar ainda é o mesmo. Suspirar. Enquanto Ferloche divagava. Você não pode me enganar, senhorita Ferloche. Em voz baixa, Serena sussurrou no ouvido de Ferloche e começou a se dirigir para a saída. O que você quer dizer com não posso enganar você? Senhorita Serena. Argue. Não me deixe. Serena desapareceu com urgência pela saída e Ferloche, com uma expressão confusa, logo fez o mesmo. E está lá. Naquele momento, a sala do julgamento foi envolta em luz. A terceira provação finalmente chegou ao fim. Eu silenciosamente abri meus olhos. Nada iria começar de novo de repente, certo? Já estou farto de provações extras, armadilhas ou novas variáveis. No dia em que completei a terceira missão principal, eu estava completamente exausto depois de suportar uma terceira provação incrivelmente longa que foi praticamente uma viagem ao passado. Agora, queria fazer uma pausa e focar na preparação para o segundo ano. Abri lentamente os olhos enquanto pensava nisso e, felizmente, pude ver meu dormitório. Vendo a lua e as estrelas pela janela, parecia que já era noite no momento. Ufa! Isso significou que os longos e agitados incidentes do segundo semestre finalmente chegaram ao fim. Talvez eu finalmente tenha algum tempo para recuperar o fôlego. Foi então que vi Irina e Cania deitadas de bruços na minha cama enquanto olhava para o lado. A área ao redor deles estava cheia de fórmulas mágicas e pergaminhos. Estes devem ser os produtos das tentativas de intervir nas minhas provações. Suspirar. Como eu poderia desprezar essas meninas que trabalharam tanto por mim? Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, o julgamento foi muito fácil. Frei. Uau, você me assustou. Enquanto eu pensava nisso, Irina de repente levantou a cabeça e gritou, como se estivesse vendo um fantasma. O que estava acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Então, no final, você está destinado a morrer com o Rei Demônio. Sim. Surpreso, balancei a cabeça em resposta à pergunta de Irina. Então, o que acontece a seguir? Como Irina me fez outra pergunta com urgência, cocei a cabeça antes de responder. Cania não te contou, contou. Ela deveria saber de tudo. Então, você realmente vai morrer? Mas algo parecia errado. Do que Irina estava falando? Oh não! Eu não vou morrer. Como as palavras dela eram tão estranhas, franzi a testa ao responder, e o semblante de Irina não parecia certo. O que é isso? Eu não estou morrendo. Você também viu, certo? Na provação, fiz um desejo ao Deus Sol. Livre e... Com uma expressão séria, expliquei a ela, mas de repente Irina engasgou. Isso, você deveria saber se viu isso, certo? Tenho um desejo concedido pelo Deus Sol. Então, quando tudo acabar, só me resta pedir a ressurreição. Não haverá problema. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas antes de qualquer coisa, pensei que deveria apagar esse incêndio que surgiu do nada. No entanto, eu te amo. Eca. De repente, Irina subiu em mim. Eu te amo, e seu idiota. Eu Irina? Desculpe, me empolguei e não pensei nisso.
Ela disse isso e então. No entanto. Antes que seja tarde demais. Eu estava prestes a dizer algo quando ela se aninhou em meus braços. No entanto, um gato de repente veio correndo de algum lugar e mordeu seu tornozelo com urgência. Miau. Ai. Cuô. Gugu. Chiuro. Graças a isso, uma Irina assustada levantou-se da cadeira e, no momento seguinte, começou a ser arrastada pela coruja, pomba e canário que haviam voado pela janela. Espere, só um momento. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas por enquanto só queria relaxar durante as férias. Férias. Hoje foi a cerimônia de férias da academia. Em outras palavras, marcou o fim do agitado segundo semestre. Não posso acreditar como o tempo passou rápido. O relógio já marcava 1 hora da tarde. Eu só tinha conseguido tomar café da manhã e tirar uma soneca, mas o tempo parecia ter passado muito rápido. Eca! Quando tentei levantar meu corpo totalmente exausto, uma onda de dor intensa percorreu meu corpo. Assim como eu esperava, meu corpo mal conseguia aguentar, especialmente depois de receber 3 pilhas de penalidades. Rangido. Apesar do desconforto, não pude permanecer na academia por tempo indeterminado. Então, me forcei a me levantar e comecei a procurar a bengala que as heroínas principais me deram. Como as meninas encantaram a bengala após o fim da terceira provação, ela poderia restaurar alguma vitalidade simplesmente segurando-a. Que diabos! No entanto, a bengala que me lembrei de ter colocado ao lado da minha cama na noite passada agora estava no chão. Eu acidentalmente o derrubei enquanto estava dormindo? Eca! A princípio, pensei em usar meu pager para chamar Kania, mas convocá-la apenas para recuperar minha bengala do chão parecia excessivo. Assim, reuni todas as minhas forças para me abaixar e comecei a alcançá-lo. Minhas costas latejavam loucamente por causa daquele movimento. No entanto, Kania ficou colada ao meu lado durante essas noites e estava sendo muito superprotetora. Além disso, seus olhos se enchiam de lágrimas toda vez que ela me abraçava em resposta à minha tosse. Como tal, eu não podia me dar ao luxo de parecer fraco na frente dela. Mas, em retrospecto, foi um tanto estranho. Além de Kania, que conhecia melhor a condição do meu corpo, até Irina e Klana apareciam à beira das lágrimas sempre que viam minha aparência frágil. Essa dor seria apenas momentânea, e estávamos destinados a alcançar o verdadeiro final feliz ou daquele ponto em diante, então eu não sabia por que eles estavam reagindo de forma exagerada assim. Aqui está, Frei. Enquanto eu ponderava, alguém pegou a bengala e me entregou. Obrigado. Parecia tão natural que involuntariamente deixei escapar meus agradecimentos ao aceitar a bengala. No entanto, congelei instantaneamente com a mão estendida. Você não precisa desta bengala? A professora Isolé estava diante de mim. Ela não estava aqui há poucos momentos. Quando ela entrou na sala. Será que ela também se tornou uma espadachim mágica como eu? Você é o único que ainda não saiu do dormitório de férias, certo? Por isso peguei a chave do quarto da empregada e entrei. Enquanto eu alimentava essas especulações absurdas, Isolé me explicou por que como ela havia entrado em meu quarto. Ultimamente, meu processo de pensamento tornou-se cada vez mais anormal devido às muitas experiências irrealistas pelas quais passei. Então, o que te traz aqui? Não me diga que agora você está subitamente preocupado comigo? Tentei me recompor enquanto olhava para Isolé, mas sua expressão permaneceu tão fria quanto na primeira vez que a conheci. Felizmente, ela ainda não parecia se preocupar comigo quando vi. Pegue isso. Enquanto eu pensava nisso, Isolé falou friamente e colocou a bengala em meus braços. Uf! Como não havia motivo para recusar, aceitei cautelosamente a bengala, todo o meu corpo começando a se revitalizar. Vim aqui porque tenho uma carta para você. Dizendo isso, Isolé tirou uma carta do bolso interno do peito e me entregou. Eu me pergunto quem enviou uma carta que levou até o professor Isolé a entregá-la pessoalmente para mim. Suponho que deve ser um pedido de uma pessoa bastante influente. Cale a boca e apenas leia.
Eu ainda provoquei, apesar de estar plenamente consciente de que Isolé, que desprezava aqueles superiores corruptos, nunca se associaria voluntariamente com tais indivíduos. Consequentemente, ela começou a me dar ordens em um tom ainda mais frio e gelado. Arya. 1. Mesmo sob sua pressão, fingi estar indiferente e abri a carta com calma. No entanto, não pude deixar de exibir uma breve mudança na minha expressão ao ler a primeira frase. Talvez esse momento finalmente tivesse chegado. Desculpe, ficarei fora de casa por um tempo. Não se preocupe, ficarei em um lugar seguro. Posso adivinhar o que a carta está sugerindo. Eu disse depois de terminar a carta enquanto tentava manter a compostura. Isolé apenas olhou para mim sem qualquer expressão enquanto falava. Presumo que essa carta provavelmente declarou a intenção dela de romper os laços com você. Fiquei me perguntando por que ela não fez isso antes. Por que isso só está acontecendo agora? O momento parece um pouco atrasado. O anúncio oficial é a única coisa que falta aqui, mas todo o Império tem falado sobre esse incidente há meses. Da imprensa, incluindo revistas de fofocas, aos círculos sociais de elite que controlam o Império, e até mesmo as pessoas nas ruas. Portanto, não admira que Arya não aguentasse mais. Isso estava certo. Talvez Arya não aguentasse mais. Eu orquestrei o recente incidente no mercado de escravos. Simultaneamente, espalhei rumores convincentes por todo o Império sobre meus encontros com o exército do Rei Demônio no mercado. Então, não é surpresa que Arya tenha fugido de casa. Ela devia estar no seu limite. Mesmo assim, foi um alívio. Pelo menos ela não seria apanhada pela tempestade de merda que se seguiria. Naturalmente, o mesmo se aplicava a Isolé, que estava diante de mim com uma expressão fria. Arya está na minha casa há alguns dias. Realmente? Enquanto estava perdido em pensamentos, de repente me concentrei em Isolé quando ouvi o paradeiro de Arya. Meus olhos se arregalaram de curiosidade quando me virei para Isolé. Claro, eu já sabia da saída dela da mansão e onde era seu destino. Se ela tivesse ido para um lugar perigoso, eu teria mandado Khania trazê-la de volta. Porém, deixei-a sozinha porque ela só havia se mudado para a casa de Isolé. Isto porque havia poucos lugares tão seguros como a casa de Isolé, especialmente dentro do Império. Na melhor das hipóteses, Isolé seria capaz de lidar com quaisquer ameaças potenciais, e dada a sua falta de sorte com os homens, não haveria nenhum canalha que se atrevesse a olhar para minha linda irmã. Bem, eu não me importo de qualquer maneira. Já que estamos nisso, que tal considerar adotá-la na família Bivalquer também? Você sabe quantas vezes Arya escreveu essa carta? Depois de perceber a segurança de Arya, uma sensação de alívio tomou conta de mim e uma piada impulsiva escapou da minha boca. No entanto, a expressão de Isolé se transformou em uma carranca profunda quando ela começou a falar. Ela reescreveu aquela carta inúmeras vezes enquanto lutava para conter as lágrimas. Então, no final, a carta que ela entregou a você foi a mais curta e gentil de todas as versões que ela tentou. Isso é muito comovente. Murmurei, fingindo um olhar sonolento, resistindo silenciosamente à pontada aguda em meu peito. No entanto, você. Isolé, que até então mantinha a expressão fria, de repente me agarrou pelo colarinho e me encarou. Seguiu-se um breve silêncio. E durante esse momento, uma miríade de emoções encheu os olhos de Isolé. Raiva, decepção, aversão, ódio, desconforto, desdém. Até mesmo um lampejo de intenção assassina. Essas emoções não filtradas eram bastante familiares para mim e eu conseguia reconhecê-las claramente, mesmo sem usar nenhuma habilidade. Você quer me matar, não é? Nessa situação, sorri e zombei dela. Eu tinha notado que as reações dela em relação a mim tinham sido um tanto peculiares desde o nosso encontro anterior. Então, eu queria esclarecer os sentimentos dela em relação a mim bem antes da próxima provação. Irmã. Com esse pensamento em mente, eu disse algo que ela deveria desprezar. O olhar de Isolé vacilou de repente ao ouvir isso. Então, um gemido suave escapou de seus lábios. O que está errado?
Por alguma razão, essa visão se entrelaçou com a imagem dela desmoronando durante a terceira provação. Deixa para lá. Eu perguntei a ela sem querer com preocupação, mas ela se distanciou de mim e se recompôs rapidamente. Por favor, deixe o dormitório dentro de 1 hora. Vários seguranças estão estacionados no local só por sua causa. Depois de um tempo, ouvi a voz dela voltar ao tom frio, então apenas suspirei, percebendo que minha preocupação recente era infundada. A propósito, parece que você está com muita dor? Eu ouvi sua pergunta sutil quando ela estava prestes a agarrar a maçaneta e sair do quarto. Considerando que você não pôde nem assistir às aulas por alguns meses. Como esperado, você deve estar gravemente ferido. Não tive escolha a não ser usar minhas habilidades por causa das perguntas dela. Por que está perguntando isso? Depois de olhar para ela sem expressão por um momento, fiz uma pergunta. Eu também não tenho certeza. Ela murmurou algo para si mesma enquanto usava uma expressão complicada, mas então se virou e começou a falar em um tom composto. Para ser honesto, eu gostaria de bater em você até a morte agora. 1. Eu quero ser o único a acabar com a sua vida, antes que você se torne um monstro ainda maior do que já é. Foi uma declaração aterrorizante que poderia ter assombrado os sonhos de alguém se a tivesse ouvido, mas por alguma razão, não me assustou nem um pouco. Mas, quando tentei colocar isso em ação, sua fachada composta desmoronou gradualmente. Por alguma razão, meu corpo se recusou a se mover. Não foram apenas suas expressões faciais que vacilaram, mas também sua voz. Embora eu pudesse sentir claramente a intenção assassina, me senti mais perplexo do que com medo. Na verdade, eu estava prestes a matar você agora mesmo. O que? Eu posicionei propositalmente o pessoal de segurança no andar de baixo, enviei Kanye em uma missão para mantê-la longe de você, me infiltrei em seu quarto e até mesmo contornei seus feitiços de proteção e fiz tudo isso só para matar você. Enquanto eu lutava contra minha onda de emoções, as palavras de Isolé tocaram profundamente em mim. Tentei desembainhar minha espada várias vezes enquanto você dormia. E quando você lutou para pegar sua bengala caída com todas as suas forças. Mesmo quando você zombou da carta escrita por sua irmã. Suspirar. E também, quando eu agarrei você pelo colarinho agora há pouco. Seu olhar refletia a mesma perplexidade que o meu. Eu tentei abandonar meu dever como cavaleiro e estrangular você, frágil e vulnerável como você era, até a morte. Ela terminou com uma voz quase um sussurro, seu olhar fixo no meu. Então, quebrando o silêncio que se seguiu, questionei-a com uma voz calma. Por que você não me matou então? Em resposta a essa pergunta, Isolé fechou os olhos e disse. Eu não consegui desembainhar minha espada. Você não conseguiu desembainhar sua espada? Eu tentei com todas as minhas forças, usei toda a força que pude reunir, mas ainda não consegui desembainhar minha espada. Ela disse isso com um olhar abatido no rosto. Eu até tentei estrangular você, mas não consegui levantar a mão. Então, ela se virou silenciosamente. Deixe-me fazer uma pergunta. Frei, é verdade que sua expectativa de vida foi reduzida? Não é um ato, mas uma realidade real? Pensei em como responder à pergunta que ela finalmente fez, com a voz trêmula. É se for realmente verdade, e então é isso que você colhe pelo que plantou. Você recebeu punição divina, Frei. Ela tirou sua própria conclusão. Não há necessidade de eu fazer isso sozinho, já que você vai morrer em breve de qualquer maneira. Sim, não preciso manchar minha honra por causa de alguém como você. Então, estou desistindo de matar você. Isoleta. No entanto, tenha isso em mente, Frei. O nome dela escapou da minha boca sem que eu percebesse. Não importa em que tipo de condição você esteja, se você causar outro incidente. Ela se despediu unilateralmente de mim, disfarçando isso como um aviso. Não hesitarei em acabar com você. Assim que terminou de falar, ela abriu a porta e saiu da sala. Emoções atuais de Isolé Arrombivalquer. Raiva, decepção, aversão, ódio, desconforto, desdém, intenção assassina.
Apesar da janela à minha frente, continuei a olhar fixamente para o local onde Isolde estivera. No entanto, logo, minha atenção foi abruptamente atraída para a janela de habilidade diante de mim. Houve pontos de interrogação no final da série de longas emoções negativas. Tudo isso está começando a me deixar louco. Destilei inúmeros pensamentos em uma única frase, segurando minha cabeça enquanto me deitava na cama. Que diabos! Só assim, fiquei olhando vagamente para o teto por um tempo. Uau! De repente, uma energia escura emergiu da minha sombra contra a parede. Você está bem, jovem mestre? Depois de um tempo, Kania emergiu das sombras e deitou-se ao meu lado, falando em voz baixa. Alguns dias atrás, ela avançou com sucesso na magia negra de alto nível, tornando a manipulação da magia das sombras relativamente fácil para ela. Agora que estou aqui, você pode ficar tranquilo. Aquilo foi estranho. O que? Eu a observei enquanto ela se deitava nervosamente ao meu lado, olhando silenciosamente em seus olhos. Logo, falei com uma expressão grave. Depois que a provação terminou, examinei minuciosamente todas as sub-heroínas. Você está se referindo à observação preventiva que você fez caso alguém recuperasse a memória? Sim, a maioria deles não foi afetada pela terceira provação. Depois de dizer isso, esfreguei os olhos e murmurei. Mas por que algo tão estranho aconteceu com Isolde do nada? Jovem mestre. Estou farto de todas essas variáveis, quero descansar um pouco. Bom, descansei bastante até agora, mas... eu cuidarei de você. Enquanto olhava para Kania, suspirei e perguntei. Como está a Arya? Ela parou completamente de se preocupar comigo? Parece tão... Kania fez uma pausa abrupta quando estava prestes a responder e depois examinou cuidadosamente meu rosto. Você parece triste. Não, de jeito nenhum. Mais do que nunca. Eventualmente, balancei a cabeça, tentando negar sua declaração. Você parece ter passado por momentos mais difíceis hoje. Eu silenciosamente ouvi suas palavras enquanto ela se aproximava. Ultimamente, senti que Kania conseguia ler quase completamente meus pensamentos. Este poderia ser o efeito colateral do uso de magia das sombras? Jovem mestre. Enquanto eu pensava nisso, Kania de repente começou a gaguejar. Você poderia reservar algum tempo para mim esta noite? Se você ainda não tem planos, talvez possa se juntar a mim para tomar uma bebida. Eu estava curioso para saber o que ela diria, mas não esperava ouvir tal sugestão. Seria bom tomar uma bebida, mas ultimamente eu realmente não consigo ficar bêbado devido à minha força mental. Bem, posso ajudá-lo a ficar bêbado. Eu estava prestes a recusar educadamente a sugestão dela, já que não conseguiria ficar bêbado de qualquer maneira, mas Kania desviou o olhar e continuou. Eu preparei um método para você ficar bêbado. E, também o álcool. Tudo bem, se meu subordinado de maior confiança insistir. Respondi alegremente à ideia dela de ficar bêbada, mas Kania de repente começou a me olhar com tristeza. Eu fiz preparativos completos para que você possa aproveitar o quanto quiser. Certo, eu deveria me preparar para sair. Eventualmente, levantei-me da cadeira, deixando para trás a garota murmurante que abaixou a cabeça. De repente, Kania começou a ficar tensa. Você realmente vai embora hoje? Sim. Tudo relacionado a Isolde e Arya está pesando em minha mente, então não quero adiar mais. Comecei a vestir meu casaco com uma expressão determinada. Hoje. Enquanto tocava o Robe of Deception colocado sobre a mesa, murmurei com uma voz fria. Vou declarar guerra. Era hora de ir ver o herói falso. Enquanto isso, naquele exato momento. Ei, Ruby. Faz algum tempo. Olá. Depois de meses, Ruby finalmente apareceu novamente no orfanato que Frey havia fundado e cumprimentou o zelador com um sorriso brilhante. Ouvi dizer que você tinha alguns negócios para resolver e não poderia visitá-lo por alguns meses, então fiquei preocupado. Mas estou aliviado em ver você com saúde perfeita.
Sim, haha. Sua expressão vacilou momentaneamente com as palavras do zelador, mas ela rapidamente deu um sorriso estranho ao responder. A propósito, que coincidência você ter voltado nessa hora. Com licença. Hoje, a pessoa que fundou este orfanato está visitando. Ao ouvir isso, mais uma vez, Ruby não conseguiu manter a compostura. Ele estará aqui em breve, então vamos nos preparar rapidamente. Sim, sim. Eu entendo. Com isso, ela rapidamente se virou e foi para algum lugar. Pilha. De jeito nenhum, em um momento como este. Ela fechou a janela semi-transparente diante dela e começou a resmungar com a testa franzida. E de longe, uma garota observou essa cena. Uma pequena luz brilhante. Neigin. Chegamos. O cocheiro anunciou nossa chegada ao nosso destino enquanto a carruagem parava gradualmente. Jovem mestre, você realmente vai ficar bem? Se você quiser, posso me transformar imediatamente em sua sombra agora mesmo. Ao mesmo tempo, chegou uma transmissão de comunicação de Kania. A julgar pela sua voz trêmula, parecia que ela estava bastante preocupada. Está tudo bem, Kania. Afinal, ela não pode me tocar de qualquer maneira. Mas e se o rei demônio tiver subordinados ocultos? O que você vai fazer então? Com seu status atual, ela não pode ter tais subordinados. Afinal, originalmente era para ser uma visita surpresa. Apesar das minhas palavras, senti o desconforto de Kania do outro lado da transmissão. Bati na bengala que segurava nos braços e acrescentei. E se a situação ficar difícil, sempre posso usar esta bengala. Com isso, posso lidar com a maioria dos executivos de combate de nível médio. Eu intervirei se as coisas parecerem um pouco perigosas. Kania respondeu sombriamente antes que a transmissão fosse cortada. Senhor, você não vai sair? Ao ouvir a voz levemente irritada do cocheiro, eu, que estava coçando a cabeça depois que a transmissão foi cortada, apertei o roupão e saí da carruagem. Mais cedo ou mais tarde, eu deveria encomendar uma carruagem dedicada para a fundação. Pensei comigo mesmo enquanto dava um passo à frente. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Eu não tinha certeza de como eles me reconheceram, mas os funcionários e as crianças reunidos em frente ao orfanato começaram a me cumprimentar com reverências respeitosas. Normalmente, ver crianças na rua do mercado com a aparência melhorada me causaria um sorriso no rosto. Porém, desta vez, não consegui manter uma atmosfera alegre. Olá! Foi porque, no final do grupo, a mulher mais detestável do mundo estava com um sorriso nojento. Bem-vindo ao nosso orfanato. Prazer em conhecê-lo. Mesmo que eu estivesse prestes a perder a compostura, ainda consegui manter um aceno educado em resposta à recepção calorosa. Rachadura. Claro, eu não consegui controlar completamente minha expressão facial, pois meus dentes cerraram de fúria. Você não está se sentindo bem? Não. Isso é bom. Estou feliz que você esteja bem. Enquanto mantive minha cabeça baixa por um tempo, Ruby mostrou uma expressão preocupada e falou comigo. Você parece um pouco indisposto por algum motivo. Independentemente de quem a observasse, todos concordariam que ela sempre fez jus ao seu apelido, a pequena santa do orfanato, cuidando dos outros. Suspirar. No entanto, ela estava olhando fixamente para minha bengala, que eu já havia tornado invisível. Por favor, entre. Vou te mostrar o lugar. Depois de uma pausa breve, mas um tanto estranha, Ruby, que havia segurado minha mão, animou-se com um sorriso e me guiou até o orfanato. Bem, por favor, cuide de mim. Mostrei a ela um sorriso gentil e entrei no orfanato, passando pelas crianças que estavam ao meu lado. Eu gostaria de ter dado um sorriso genuíno para aquelas crianças antes de entrar, mas neste momento, não pude deixar de exibir um sorriso forçado. As crianças parecem muito felizes, certo? Sim, você está certo. O misterioso patrocinador e Ruby conversavam alegremente no centro do orfanato. Ver as crianças que estavam morrendo de fome nas ruas, agora vivendo com tanta energia.
Realmente parece um sonho. Quando Ruby disse isso com os olhos marejados, os funcionários ao seu redor mostraram expressões de satisfação. Muito obrigado por criar este espaço milagroso para nós. Ruby expressou sua gratidão com uma reverência graciosa, seu sorriso dirigido ao patrocinador que observava discretamente. Ah, a propósito, e será que você é o herói do dinheiro, senhor patrocinador? As pessoas ao seu redor começaram a murmurar naquele momento. Sim, está correto. O patrocinador assentiu em resposta, reprimindo instantaneamente os murmúrios. Eu sabia. Então, os rumores eram verdadeiros. Os aplausos de Ruby ecoaram por todo o orfanato. O herói do dinheiro é conhecido por diversas atividades de caridade na sociedade. É assim mesmo? Ao contrário de outros magnatas, ele só se envolve em trabalhos de caridade. Ele doa todos os lucros de seus negócios. E sua verdadeira identidade nunca poderá ser revelada graças a uma magia especial. Os olhos de Ruby brilharam enquanto ela explicava, e o patrocinador não pôde deixar de coçar a cabeça. Além disso, há um boato de que você também está conectado ao incidente da libertação do mercado de escravos desta vez. Com uma expressão maliciosa, Ruby continuou sua linha de investigação ao patrocinador. Eu prefiro não responder a isso. O patrocinador acenou com a mão de maneira confusa. As risadas encheram o salão, transformando a atmosfera antes estranha em uma atmosfera alegre, graças a Ruby. Também ouvi muito sobre as histórias da senhora Ruby. Nessa atmosfera, o patrocinador falou. Você sempre dá o exemplo, cuida das tarefas difíceis, e ainda assim, não espera nenhuma recompensa. De fato. Os elogios fluíram livremente dos lábios do patrocinador. Ruby, que exibia um sorriso caloroso que chegava aos olhos, de repente endureceu a expressão quando o patrocinador concluiu suas palavras com um olhar impassível. Você é realmente pretensioso. Ah. PFF. Um momento depois, risadas irromperam por todos os lados. Na atmosfera cada vez mais alegre, o patrocinador sorriu e continuou a falar. Claro, estou apenas brincando. Você sabe, senhora Ruby, houve aquele famoso incidente em que a santa falou mal de algo semelhante a você durante sua visita aqui. Bem, se a senhora Ruby é considerada pretensiosa, então acho que a maioria das pessoas no mundo são hipócritas. Ao dizer isso, ele parou, o patrocinador de repente fez uma expressão séria. De qualquer forma, acho que é hora de encerrar o tour pela construção aqui e mudar nosso foco para questões mais práticas. Gostaria de falar com o responsável pelo negócio. Ah, eu sou responsável por isso. Realmente? É você, senhora Ruby? O patrocinador inclinou a cabeça e Ruby respondeu com uma expressão envergonhada. A pessoa que costuma supervisionar tudo está atualmente em viagem de negócios. Como acabei de voltar hoje, estou temporariamente no comando. Eu vejo. Peço desculpas, tenho tantos assuntos de negócios para tratar que nem sabia que ela havia partido. Me desculpe. Está tudo bem. Isso pode acontecer às vezes. Os dois começaram a caminhar juntos para o escritório com uma atmosfera calorosa entre eles. Bem, então, deveríamos discutir brevemente alguns assuntos por lá? Claro. De qualquer forma, onde você ouviu esses rumores? Haha, é uma história bastante conhecida, não é? Eles mantiveram uma risada alegre enquanto continuavam a conversa enquanto caminhavam. No entanto, uma vez dentro do escritório, a atmosfera mudou repentinamente. Rangido. Crepitar e estalar. Num instante, vários feitiços de prevenção de espionagem foram lançados rapidamente nas portas e janelas do escritório. Uf! Um segundo depois. ZZZZZ. Um ataque repentino do patrocinador, ou para ser mais preciso, Frey, voou em direção a Ruby. Buzz. Ah, você é adorável. No entanto, uma força desconhecida interrompeu o ataque com força total de Frey pouco antes de atingir o peito de Ruby. Você sabe que não pode me atacar, certo? Eu só queria saber como funciona.
A expressão outrora inocente e gentil no rosto de Ruby havia desaparecido, e ela respondeu a Frei em voz baixa enquanto provocava um sorriso misterioso. Cada uma de suas ações e palavras são tão adoráveis e divertidas. Tosse. Ó céus! Frei finalmente tossiu com uma expressão descontente. Ruby, nada impressionada, estalou a língua antes de se sentar calmamente. Por que você entrou com uma identidade falsa? Não teria sido melhor para você se eu não conhecesse essa identidade? Você está tentando bancar o inocente aqui? Você já não conhecia a identidade por trás desse disfarce? A resposta de Frei foi acompanhada de um tom frio e Ruby acenou com a cabeça em reconhecimento. Isso mesmo. Ninguém, exceto aqueles que exercem o poder de um deus ou do sistema, possui a força para enganar meus olhos. No entanto, não há como tal Deus ser tão gentil comigo. Então, isso significa que você também é um usuário do sistema. Você já não sabia disso também? Frei respondeu à pergunta de Ruby enquanto olhava para o ar. Missão especial. Conteúdo da missão. Identifique a verdadeira identidade do Rei Demônio. Status. Liberado. Você deseja aceitar a recompensa? SN. Tenho que confirmar sua verdadeira identidade com meus próprios olhos. Então, isso aparece para você também, seu bastardo? A janela de notificação clara? Enquanto Frei olhava para a janela à sua frente sem dizer uma palavra, Ruby continuou, com a voz cheia de aborrecimento. A penalidade só se aplica a você quando eu aceito aquela janela. De alguma forma, parecia que a única maneira de obter aquela janela de notificação era confirmar sua identidade diretamente com meus próprios olhos. Para fazer isso, tive que obter um vídeo, servindo como a evidência direta de que precisava, mesmo quando meu pobre corvo queimou a própria alma apenas para fornecer essa informação crucial. No entanto, para você. Você poderia simplesmente confirmar minha identidade olhando para mim com seus próprios olhos. Que sorte sua! Mesmo dizendo isso, Frei permaneceu em silêncio, fazendo Ruby erguer ligeiramente as sobrancelhas. Então, quando você vai pressioná-lo? Agora. Junto com essa afirmação, Frei estava prestes a estender a mão para a janela. Mas Ruby o deteve com uma onda de mana infundida em suas palavras. Espere. Deixe-me fazer uma proposta. Eventualmente, quando Ruby tentou falar novamente, Frei perguntou em tom frio. O que? Você pretende sugerir que unamos forças? Eu nem falei uma palavra ainda. Vamos, os usuários do sistema, unir nossas forças, nos dar bem e governar o mundo. Ou se não for esse o caso, talvez você queira me pedir para ser seu subordinado. Para me tornar uma marionete impotente sob seu controle, onde tudo o que posso fazer é chorar impotente e desesperado. Talvez você estivesse fantasiando sobre algo assim. Com uma expressão que parecia dizer que ela era tão óbvia de se ver, Frei olhou feio para Ruby antes de se sentar enquanto Ruby, por sua vez, começou a rir. Interessante. Você é realmente muito divertido. Certamente você não possui habilidades proféticas, não é? Ou você está lendo meus pensamentos? De jeito nenhum, se você tivesse tais habilidades, provavelmente não teria deixado seu corpo se deteriorar tanto. Enquanto olhava para Frei, que tinha uma expressão rígida, Ruby começou a se aproximar dele enquanto sorria encantadoramente. Esta será a última vez que estendo a mão para oferecer uma proposta à entidade mais intrigante e divertida da minha vida. Algo assim nunca passou pela sua cabeça? Quero dizer, sério. Nem mesmo um sinal de desejo? Com isso, ela se aproximou de Frei. Você não gosta do corpo dessa jovem? Devo trazer à tona minha aparência original? Bem, estou disposto a acomodá-lo até certo ponto e ter um relacionamento igualitário com você, até o fim de sua vida. Ela começou a sussurrar em seu ouvido em voz baixa. No entanto, ao se deparar com o silêncio de Frei, sua expressão de repente ficou fria, quando ela começou a falar com um tom arrepiante. Você provavelmente também tem a habilidade leitura da mente. Então, de agora em diante, não é mais uma proposta, mas uma declaração. No próximo ano,
vou me matricular na academia a partir do primeiro semestre. Não só isso, mas também revelarei minha identidade como o herói para me inscrever. A compostura de Frei vacilou brevemente ao ouvir isso. Não há como você pensar que estive ocioso nos últimos meses, certo? Já fiz contato com a família imperial e a academia. Eu fiz tudo isso enquanto você estava ocupado cochilando na cama. Não demorará muito para que haja um anúncio oficial sobre o herói. Além disso, os rumores sobre você e o exército do Rei Demônio irão se intensificar. Exceto alguns que descobriram sua verdadeira identidade, o resto se voltará para o meu lado. E você será completamente condenado ao ostracismo por todos. O rosto de Ruby se transformou em uma expressão cada vez mais sinistra. Então, ela segurou o queixo de Frei com a mão antes de continuar a falar. Se você continuar a resistir até o fim com apenas alguns aliados ao seu lado, acabará perdendo para mim. E então, criarei um inferno na Terra, especialmente feito sob medida para você. Inferno? Primeiro, vou matar todas as 5 garotas. Os olhos de Frei começaram a mostrar intenção assassina com essas palavras. Eu lentamente infundirei poder sagrado no corpo daquela garota Varlock, destruindo-a continuamente por dentro. Então, vou despedaçar o arquimago enquanto ela ainda estiver viva. A Santa e a Princesa Imperial se tornarão alimento para os cães vadios, e eu transformarei esse gênio em um indivíduo com deficiência mental, para que ela possa se tornar oficialmente meu brinquedo. Depois de olhá-lo diretamente nos olhos e declarar essas coisas com calma, Ruby continuou seu discurso. Não só isso, vou me certificar de assassinar brutalmente aqueles que você ama também. Devo criar uma ilusão para fazer você acreditar que está morrendo? Ou devo lhe contar toda a verdade antes que você caia em desespero e morra? De qualquer forma, seria divertido para mim. Além disso, vou estuprar você todos os dias até que você morra. Vou quebrar você lentamente, bem diante dos olhos de seus entes queridos, até que você se torne nada mais do que um animal de estimação, abanando obedientemente o rabo para mim. Com uma expressão satisfeita, Ruby recostou-se na cadeira enquanto olhava para Frei, que permaneceu completamente impassível. Já estou ansioso por isso. Parece que as coisas não serão tão chatas por um tempo. Agora, terminei minha declaração. Terminei. Essa oportunidade anterior foi sua última chance. Agora, apresse-se. Aceite essa janela e me dê a penalidade. Ruby interrompeu a tentativa de Frei de falar e lambeu os lábios ao terminar sua grande declaração. Quer você pressione para aceitar ou não, você não tem chance de vencer contra mim. Então, houve um momento de silêncio. Tosse. O que quebrou o silêncio foi uma pequena tosse do Rei Demônio. Pena. Pilha, vum. Pilha especial, vum. Keuei. Re. Ruby, que estava olhando para a janela de penalidade que apareceu diante dela, não conseguiu mais conter o riso. Ela se levantou de um salto e lançou um olhar de pena para Frei. Pensar que você perderia em uma batalha de inteligência. O que? Enquanto Frei inclinava a cabeça, perplexo, Ruby assumiu uma expressão desdenhosa. Não sou tão frágil quanto você, embora não esteja no estado desperto. Posso não ter o tempo de vida de alguém desperto, mas ainda tenho muito mais do que um humano comum. O que isso significa? Ao contrário de você, que vai e volta entre a vida e a morte com apenas algumas penalidades, eu não desmorono com penalidades especiais que apenas reduzem minha expectativa de vida pela metade. Enquanto Frei ficava em silêncio, absorvendo suas palavras, Ruby mostrou um sorriso sinistro. E graças a essa penalidade, consegui uma situação perfeita para enquadrar sua identidade falsa. O que? Logo depois de dizer isso, Ruby agarrou o manto de Frei. Sou tão forte que não vou me machucar com a maioria das coisas. É claro que, se eu me machucasse, ficaria ferido, mas isso me prejudicaria permanentemente. Você não vai. No entanto, se esta penalidade me causar lesões internas, será perfeita para criar a falsa acusação de que o herói do dinheiro o atacou o herói real. Ruby estalou os dedos e várias evidências apareceram por toda a sala.
O sistema apenas nos proíbe de revelar as verdadeiras identidades uns dos outros. No entanto, não impõe nenhuma restrição às identidades ocultas. Eka. Eu não teria dificuldade em fazer você parecer um vilão. Ruby começou a aplicar seu próprio sangue no corpo de Frey. Ela então cambaleou em direção à saída. Se eu saísse assim e pedisse ajuda, o que aconteceria com você? O melhor cenário seria o cancelamento da sua identidade falsa. O pior cenário seria a exposição de sua identidade como o Frey. De qualquer forma, seria divertido testemunhar. De qualquer forma, foi um prazer conhecê-lo, Frey. No entanto, ela de repente tropeçou e desabou na frente da porta, segurando a barriga. Quer que eu guie? Ela acabou com uma expressão perplexa, não conseguindo compreender a súbita mudança dos acontecimentos. Assim que a confusão se instalou, um novo aviso pop-up se materializou diante de seus olhos, aumentando ainda mais sua contagem de penalidades. Pena. Pilha, 2. Pilha especial, 1. Houve 3 erros no que você disse até agora. Então, naquele momento, Frey, que havia se aproximado de Ruby, agarrou seu queixo e começou a falar. Portanto, ouça isso com atenção. Eka. Primeiro, o que você acabou de receber não foi apenas uma pilha especial minha. Oh, que! Claro, você também precisa receber 3 pilhas de Cania, Irina e Clana. Assim como Frey disse isso. Pena. Pilha, 3. Pilha especial, 1. Tosse. A pilha de penalidades de Ruby aumentou em mais 1. Se como é possível que essas 3 pessoas conheçam minha identidade ao mesmo tempo? Isso é impossível. Isso não é da sua conta. Eka. Ouça a história geral antes de desmaiar. Portanto, Frey começou a infundir uma pequena quantidade de força vital no estômago de Ruby. Ele bateu com seu cajado enquanto Ruby tentava fechar os olhos. Com uma expressão triunfante, ele continuou falando. O Deus Demônio pregou uma peça na missão que recebi. Até que a missão fosse concluída, ela garantiu que nenhuma penalidade fosse aplicada a você. Ela fez isso para ganhar tempo para você trabalhar em várias coisas enquanto eu estava deitado? De qualquer forma, foi muito injusto. Eka. No entanto, esse truque acabou sendo útil para mim. Dizendo isso, Frey colocou um pouco mais de força em sua bengala. Pena. Pilha, 4. Pilha especial, 1. Eu é que. Às vezes a superproteção pode se tornar um obstáculo, e foi culpa do seu suposto anjo da guarda ela não ter percebido isso. Frey continuou falando enquanto levantava Ruby à força, que estava à beira da morte após receber a 4ª pilha. Em segundo lugar, não é como se eu não tivesse nenhuma chance de vencer esta batalha. Além das 3 pilhas que você acabou de receber, você também recebeu uma pilha antes disso, certo? Os olhos de Ruby se arregalaram ao ouvir suas palavras e Frey coçou a cabeça enquanto murmurava. Na verdade, eu também não sei o que isso significa, mas Serena disse que é a chave. Como você? Quando Ruby perguntou com a voz trêmula, Frey respondeu com um sorriso malicioso. É porque essa é minha única chance de vencer. Quando os olhos de Ruby vacilaram pela primeira vez, Frey sussurrou em seu ouvido em voz baixa, como fez antes. Terceiro e último. COF Cor. Você é quem vai passar pelo inferno quando tudo acabar. Tendo falado isso, Frey olhou nos olhos de Ruby, que estavam escurecendo enquanto ela mal mantinha a consciência. Então, você pode esperar por isso. Então, houve um breve silêncio. Tosse, tosse. Naquele momento de silêncio, Ruby, que estava vomitando uma grande quantidade de sangue, de repente caiu na gargalhada incontrolável. He. De fato, você é realmente uma pessoa interessante. Com essas palavras ressoando no ar, ela imediatamente perdeu a consciência. Ufa! Um breve silêncio tomou conta da cena. Crackley. Frey lançou sua magia estelar enquanto simultaneamente batia sua bengala no chão, apagando metodicamente as evidências cuidadosamente organizadas que Ruby havia montado.
Tem alguém lá fora. Ruby entrou em colapso. Perdoe-me. Ela de repente vomitou sangue e desmaiou. Poderia ter sido uma doença crônica. Agora que penso nisso, da última vez. Frey observou enquanto os funcionários reunidos discutiam o incidente em torno do colapso de Ruby e a ergueram com cuidado. Um sistema especial foi aberto. Finalmente. Olhando para o sistema especial que apareceu diante de seus olhos no meio da comoção, Frey murmurou em voz baixa. Finalmente começou. Enquanto isso, naquele momento, um sistema especial foi aberto. Quando um leve brilho emanava de seu corpo para esconder sua aparência, Glary, que observava discretamente os acontecimentos inesperados através da janela do orfanato, de repente se concentrou em uma janela opaca que havia aparecido diante do homem vestido. A janela parecia ligeiramente embaçada por razões desconhecidas. Não, isso não é o mais importante aqui. O que diabos é o caminho do falso mal? Seu corpo continuou a iluminar a escuridão com uma pequena luz brilhante. Você pode avaliar e comentar esta série aqui.